Olá, aqui é Sérgio Ricardo Rocha, Doutor Vendas, tudo bem? Eu quero começar esse vídeo parabenizando uma pessoa muito especial. Você. Você que está aí. É porque você está dedicando um tempo para aprender como turbinar suas vendas e realizar seus sonhos. Isso é incrível. Você está dedicando, querendo mais. Poxa, parabéns. O meu compromisso nesse vídeo é aproveitar esse curto espaço de tempo para te mostrar como você pode turbinar suas vendas com poucas ações em curto espaço de tempo. Eu vou dividir com você algumas das minhas estratégias que geram mais resultados para mim, para os meus clientes e para os meus alunos. Eu vou abrir o jogo com você. Eu geralmente produzo muito conteúdo gratuito e compartilho no meu site, no Facebook, no meu canal do YouTube, mas eu decidi abrir o jogo hoje e contar para você o que eu faço, o que eu ensino para os meus clientes e alunos. Você consegue imaginar qual a pergunta que as pessoas mais me fazem? Para mim, para o Doutor Vendas, eu recebo cerca de 50 perguntas por dia, através de e-mail, telefone, Skype, Facebook, por todos os lados. E o que mais me perguntam é: ô Doutor Vendas, como é que eu aumento as minhas vendas? O que eu tenho que fazer para vender mais? Essa é a preocupação de todo mundo. Se você é um profissional de vendas, se você é um micro ou um pequeno empresário, se você é empreendedor, profissional liberal, ou se você tem qualquer atividade profissional e precisa de clientes, você precisa aprender a vender. Eu vou mais além. Todas as pessoas precisam aprender a vender. Todas as pessoas precisam saber vender para conseguirem a ajuda de alguém para fazer qualquer coisa. É necessário saber vender para conseguir se encontrar com alguém, pedir um aumento salarial, para devolver uma mercadoria, para pedir ao professor um prazo maior para o trabalho da escola. Nós estamos vendendo sempre. Estamos vendendo sempre que queremos persuadir alguém para fazer algo que nos interessa. Eu vou mais longe ainda. Aprender a vender não é apenas para profissionais de vendas, para empresários e empreendedores. Deveria ser obrigatório para todos. Sabe, hoje, no ambiente competitivo que nós vivemos, saber vender é essencial para todas as pessoas. Quem não sabe vender, está em desvantagem. Você vai ver que durante essa nossa apresentação, você vai poder usar muito do que eu vou ensinar aqui, nesse vídeo, na sua vida pessoal e na sua vida profissional. E por causa disso tudo que eu falei, temos um número enorme de pessoas que buscam se desenvolver na área de vendas. Eu vou te explicar como você vai turbinar as suas vendas com 3 pipocas. Isso mesmo, 3 pipocas. Parece brincadeira, mas é verdade, é sério. Eu também vou contar como essas 3 pipocas entraram na minha vida. Já aconteceu com você de algo estar na sua frente há um tempão e você não vê? Você passar do lado, esbarrar, tropeçar e não perceber que aquilo estava ali? Já aconteceu? Isso aconteceu comigo. Essas 3 pipocas sempre estiveram do meu lado e eu nunca tinha percebido. E de repente foi como se elas pulassem assim no meu colo, me chamando a atenção. Essas 3 pipocas fazem parte de uma das minhas estratégias mais poderosas para turbinar as suas vendas. E hoje, aqui, nós vamos falar como turbinar as suas vendas. Eu vou dividir com você o que você vai ter que fazer para suas vendas turbinarem. Eu vou contar como essas pipocas entraram na minha vida. Beleza? O meu objetivo aqui é você terminar esse vídeo sabendo como você deve fazer, o que você deve fazer para turbinar suas vendas. Outra coisa, essa vai ser uma palestra prática. Eu vou dividir com você algumas ações que realmente funcionam. Não vou me preocupar em falar bonito, em ficar floreando. Eu vou ser objetivo, ok? Apesar do que eu vou falar aqui nesse vídeo ter comprovação científica, foi testado e aprovado,
Eu não vou ficar aqui abordando pesquisas e nem estimular você a fazer um planejamento bonito, teórico. Não. Vamos falar de aumentar vendas, ok? Vamos falar do que funciona e o que você tem que fazer a partir de hoje. Hoje nós vamos montar um plano de ação para você atrair mais clientes e aumentar as suas vendas. Beleza? Eu vou apresentar aqui muito conteúdo prático, dicas e sacadas. E muitos exemplos. Então eu sugiro que você pegue papel e caneta para anotar o que você avaliar que é importante, beleza? Quantas vezes nós confiamos na nossa memória e depois a gente esquece? Concorda comigo? Então me acompanhe e vai escrevendo. Pega aí papel, caneta, vai lá, pega aí. Já está na mão? Beleza. Então, o que eu vou falar aqui para você é fruto de anos de estudo, trabalho, testes e avaliações. Eu estudei e botei em prática. E nessa explicação, eu também vou te dizer como fazer isso com essas 3 pipocas. Beleza? Eu tenho que te dar também agora uma informação muito importante. Como eu vou dividir com você as minhas melhores estratégias, você vai poder fazer várias ações. Mas tem uma coisa que a maior parte das pessoas não fica atenta. Apesar de dividir várias estratégias, você vai identificar de cara que vai ter uma. Uma delas vai bastar para você explodir suas vendas rapidamente. Você vai poder usar várias, mas uma vai fazer só. Tua venda vai explodir. Você vai poder usar várias das estratégias, mas você tem que ficar atento e achar, nossa, é isso que vai fazer a diferença no meu negócio. É isso que vai fazer a diferença nas minhas vendas. Então você tem que ficar atento para identificar qual estratégia você vai perceber que funciona mais rápido e de forma mais impactante no seu negócio. Beleza? E além disso, eu também vou te dar um presente incrível. Sério. Eu vou divulgar um presente, vou disponibilizar para você que você vai gostar muito. Anote agora esse site que está aparecendo aqui no vídeo. Ok? Vai, anota aí. Tem caneta, papel, né? Anota aí agora. Se tiver sem caneta, tira uma foto com o celular. Beleza? Anota esse site, mas não acessa ele agora não. Fica aqui comigo. Quando esse vídeo terminar, estiver terminando, eu vou explicar que presente é esse. Você acessa o site para ter acesso a ele. Beleza? No final dessa apresentação, eu vou te contar qual é o presente, que você vai gostar muito, eu garanto. Depois dessa, vai ajudar muito você a turbinar suas vendas. Então, quando acabar essa apresentação, você vai acessar o site, vai cadastrar o seu e-mail e vai ter acesso ao presente que eu disponibilizei para você. Beleza? Então, anota aí o que está passando, mas não acessa agora. Não fica curioso agora não, hein? Fica comigo. O que eu vou falar agora é mais importante, que daqui a pouco o vídeo acaba, você não tem acesso e o presente você pode buscar depois, beleza? Lembra que eu te falei logo no começo desse vídeo sobre a pergunta que eu mais recebo? Como alavancar, aumentar, turbinar as vendas? Também você esteja se perguntando por que eu faria isso, por que eu entregaria o passo a passo, o meu método que eu utilizo na minha empresa? Eu vou te explicar por quê. Primeiro, tem gente que pensa que saber vender bem é dom. Não é dom. Todo mundo pode aprender. Você pode aprender a vender muito. Hoje eu sei isso, mas nem sempre foi assim para mim. Há 15 anos atrás eu experimentei a falência da minha primeira empresa. Foi muito ruim. E durante os primeiros 6 meses de quebra eu perdi praticamente tudo que eu tinha. Só me faltou perder a minha saúde e a saúde da minha família. Até a casa onde eu morava eu perdi. O escritório que eu tinha, andar inteiro na Avenida Rio Branco, 350 metros quadrados, eu também perdi. Sabe, aquele sentimento de impotência, de frustração, de não se sentir capaz, acompanhado por dezenas, centenas, milhares de dívidas, foi muito ruim. Sabe, eu fiquei devendo 400 mil reais há 15 anos atrás, hoje daria mais de R$1 milhão facilmente. Eu via os meus amigos me olhando com aquela cara de decepção, né? Poxa, Serginho, tinha tudo para dar certo, ó. Nossa, e me arrebentava chegar em casa de mão vazia quase, né? Sem grana para minha esposa, para minha filha. Minha filha na época tinha 3 anos de idade. Foi muito difícil. E eu não desejo isso a ninguém. É horrível e ninguém merece passar por isso. Depois de eu conseguir equalizar as dívidas da primeira empresa, eu abri a segunda empresa. E no início essa empresa não crescia. Sabe, ficava estagnada, com as contas pagas. Eu tinha medo de qualquer coisa fazer a empresa crescer. A margem de lucro era muito pequena.
Qualquer ventania, a empresa podia ir para o saco também, de novo. Eu vivia tenso, com medo de tudo, e para levantar de manhã. Eu era um excepcional vendedor, mas eu não era, na época, um bom empresário. Então, eu precisava, sabe, voltar a acreditar em mim. Eu precisava voltar. E aí eu comecei a utilizar novas técnicas de administração da empresa, de gestão, novas estratégias de marketing. A minha habilidade de vendas, que era muito boa, eu falei, Norma, como é que eu melhoro isso? O que eu tenho que fazer para melhorar? Eu comecei a estudar, praticar, né, fazer acontecer e avaliando o que dava certo, o que não dava certo. Eu fui percebendo que não era só falar bem, não era só argumentar. Tinha um método, tinha uma lógica, né, para você poder alavancar suas vendas rápido e manter com sustentabilidade. Eu não sei se você já passou por frustração das suas vendas não aumentarem. Isso é muito ruim. Sabe, às vezes a gente olha assim, caramba, o meu produto, serviço é bom, mas eu não consigo fazer vender. Ou então, caramba, tem o meu concorrente que tem um produto pior que o meu e vende muito mais. O meu é melhor e não vende, o dele é ruim e ele vende. Isso é muito ruim. Você sabe disso. Quer aumentar suas vendas? Você sabe quais são as mudanças que você tem que fazer para aumentar suas vendas? Se em algum momento você já se sentiu frustrado e decepcionado pelas vendas não aumentarem, você sabe que isso é muito ruim. Se você já sentiu isso, sabe que você não está sozinho. E eu sei como é que você se sente. É muito ruim. Só que a vantagem é que eu consegui montar uma solução. E eu estou aqui te ajudando. Eu vou dividir com você. Eu sempre trabalhei com vendas. Eu comecei vendendo calçado de porta em porta com 14 anos de idade com meu pai. Depois eu abordava turistas estrangeiros para uma joalheria em Copacabana, no Rio de Janeiro. Depois eu vendi cartão de crédito em shops, no Shopping Rio Sul, no Norte Shopping. E por muitos anos eu fui vendedor de plano de saúde. E eu conseguia conquistar os melhores resultados. E aí eu falei, não, agora sou bom, eu vou virar empresário. Fui vendedor, supervisor, gerente, executivo, agora eu vou virar empresário. A empresa cresceu rápido demais. Eu tinha 200 vendedores internos, 200 vendedores freelance, era líder no mercado e quebrei. O meu escritório, que tinha um andar inteiro na Avenida Rio Branco, no centro do Rio de Janeiro, eu perdi. Faltou planejamento, controle de meta e sustentabilidade nas vendas. Sabe, entre ameaças e cobranças, eu fiquei 4 meses, no mínimo 4 meses, sem levar dinheiro nenhum para casa. Ou acumulei uma dívida que hoje daria mais de R$1 milhão, que me ensinou que eu só sairia daquele aperto, só reestruturaria a minha vida montando um sistema de vendas que fosse rápido, não precisasse de muito investimento e que fosse sustentável. E quando eu montei a segunda empresa, que ela ficou estagnada, eu botei em prática lá, eu tive que fazer acontecer. É muito ruim quando a gente trabalha e dinheiro não rola, não sobra. Eu ficava com medo, sabe? Com medo, com vontade de desistir, mas eu não desisti. Eu estudei, pesquisei. Eu falei, poxa, eu sempre fui um campeão de venda, sempre vendi muito, não posso deixar isso me abater. Então eu aprendi várias estratégias, táticas para aumentar as vendas, alavancar os meus resultados e fui juntando tudo de uma forma que eu pudesse ensinar as outras pessoas. E quando essa minha empresa começou a crescer muito, os meus clientes, os fornecedores, as empresas falaram, Sérgio, como é que você conseguiu virar esse barco? Me ensina o que você aprendeu. Porque se você conseguiu sair dessa enorme dívida e conseguiu alavancar suas vendas, imagina o que você consegue fazer com uma empresa que não está endividada. Aí eles começaram a me contratar. Aí eu virei consultor empresarial, especializado em alavancar as vendas das empresas sem que elas precisassem investir muito dinheiro. E os empresários adoram isso, né? Alavancar as vendas sem ter que investir muito. Quem não quer? Você também quer, não é verdade? Sabe? Foi muito legal passar por isso. Eu descobri que eu podia transformar toda aquela minha experiência em um método de fácil aplicação. Aí eu planejei, montei, desenhei de uma forma que fosse um passo a passo, de fácil aplicação, até mesmo para quem não fosse nenhum grande empresário ou nenhum grande executivo. Aí eu comecei a chamar a atenção das grandes empresas. Né? Nossa, esse cara aí está conseguindo fazer, eu quero conhecer. E eu fiquei muito feliz por ter treinado e ajudado mais de 10 mil pessoas de equipes de vendas, de empresas de todos os portes, de micro, geralmente é o dono do próprio negócio, o empreendedor,
pequena, média e grandes empresas. E eu já atendi, eu tenho como cliente marcas que você conhece, como Itaú, Unimed, Dell, Oi, Microsoft, Tudo Embeleze, Bradesco, Tintas e Quine, Arno, entre um monte de multinacional. Sabe, quando essas empresas precisam alavancar as vendas, elas me ligam. Ah, Sérgio, eu estou com uma campanha agressiva de meta, eu preciso da sua ajuda. Aí eu vou lá ajudar. Além de chamar a atenção de centenas de veículos de comunicação que publicaram, nossa, muitas matérias minhas, entrevistas em sites, jornais, revistas, rádios como CBN, Jovem Pan, programas de TV, sabe, algumas matérias foram bem legais, como o programa Mais Você da Ana Maria Braga, onde nós realizamos uma matéria de quase meia hora e teve recorde de acesso no site dele, foi milhares de pessoas. Também fui convidado para participar da série O Infiltrado do History Channel, onde o personagem principal, o Fred, queria se tornar um grande capitalista e me contratou para ser seu consultor e seu coach para alavancar as vendas dele. E depois eu conheci a metodologia de coach que, nossa, foi um divisor de água na minha vida. Aí eu criei vários treinamentos, o coach de vendas, e o primeiro módulo, que é o Preferência Cerebral, apareceu lá na Ana Maria Braga. E depois vários outros treinamentos que começaram a ser aplicados presencialmente e online para as empresas. E em cada empresa que eu aplicava o meu treinamento, eu aprendia como ela fazia. Aí eu já melhorava para o segundo. E com o tempo, eu atendi tantas empresas e tantos mercados que eu consegui aprender o que cada um faz bem e juntar isso. Então, eu costumo dizer que eu tenho uma caixa de ferramentas, uma caixa de soluções para aumentar as vendas muito grande. Dessa forma eu consigo ajudar muitas pessoas. Eu vou ajudar você aqui, agora. Beleza? Vamos nessa? Então, vou começar a te apresentar agora o que você tem que fazer para alavancar suas vendas. A primeira estratégia para você conquistar grandes resultados turbinando as suas vendas é a atenção à sua performance. Sim, a sua performance. Porque não adianta orientar uma pessoa como ela deve fazer uma determinada tarefa ou um conjunto de tarefas se a pessoa estiver desmotivada, desanimada, com baixa produtividade, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo e não fazendo o que é necessário. Não adianta. Então, a estratégia número 1 é aumentar a sua performance. Como é que você aumenta a sua performance? Eu vou dar 3 dicas. Número 1 é a sua mentalidade. Entendendo que para você turbinar suas vendas, para você aumentar suas vendas, você precisa dar atenção às vendas. Certa vez uma empresa me contratou dizendo, não, nós somos uma empresa de vendas aqui. Eu tenho 5 funcionários, nós somos uma empresa de vendas, mas as nossas vendas não estão do jeito que nós gostaríamos, que é nos dar uma aumentada. Quando eu fui analisar os 5 funcionários, 4 colaboradores não lidavam com clientes, estavam na entrega do produto. Um colaborador que quem era o responsável pelas vendas, ele atendia o telefone, ele vendia por telefone. Só que ele atendia quando qualquer fornecedor, engano, qualquer ligação para a empresa, era ele que atendia. Para comprar água, era ele que ia comprar. Se analisasse às 8 horas do dia, podia dizer que aquele cara, ele cuidava de vendas, um funcionário 2 horas por dia, dentre 5 funcionários. Então, o tempo, a dedicação para a venda era muito pequenininho. Então, não ia ter resultado em vendas. A gente teve que mudar isso. Segundo ponto. Sérgio, venda é dom? Existem algumas pessoas que têm uma predisposição natural para qualquer atividade. Relacionamento sempre ajuda, porém, é possível aprender a vender muito, vender bem, turbinar as vendas? Sim, por isso a gente está aqui. Qualquer pessoa que se dedicar vai melhorar demais os seus conhecimentos, as suas habilidades e os seus comportamentos para poder vender muito. Então, é possível ensinar a vender sim. Terceiro ponto. Sérgio, até em relação, tem muita gente que vê a profissão de vendas como algo que não é profissional. Porque no passado bastava aquela pessoa que vendia muito bem, falava muito bem. Hoje só isso não resolve. É necessário ser um profissional, se desenvolver, se preparar, como qualquer atividade. Eu ouso dizer que a atividade de vendas é muito mais desafiante do que muitas outras. Ok? Então, é possível aprender sim. Outra coisa é foco. Você tem que ter foco. Alguns donos de micro e pequenas empresas vêm conversar comigo, vêm me consultoria, me contratar. E quando eu peço para ele, sugerir a você, pega uma folha de caderno, né? Liste, se prepare para fazer isso, faça hoje ou faça amanhã. Colocar o horário
E todas as tarefas que você fizer durante o dia. Todas. A hora que eu acordei, tal hora. Tomei café, de tal hora, tal hora. Peguei o carro, peguei o ônibus para ir trabalhar. Eu fui a pé, tal hora, tal hora. Fiz 5 ligações, de tal hora, tal hora. Fui almoçar, tal hora, tal hora. Ah, fui arrumar estoque, tal hora. Ah, fui falar com o contador. Liguei, ligou para quem? Liguei para o fornecedor, liguei para minha mãe, liguei para minha mulher, liguei. Lista tudo. E no final, analisa quantas horas você levou falando com o cliente em venda. Quando alguns donos de negócio vêm conversar, quando eu faço isso, cara, nossa, eu não. Hoje, o ideal é fazer na semana, porque aí você pega a média, né? Porque se analisar só um dia, aquele dia a pessoa pode ter tido um dia anormal, né? Diferente do tradicional. Faz uma semana. Tinha gente que, nossa, eu só passo 5% do meu tempo conversando para vender. Eu falei, então não vai vender, pô. Tem que tomar dedicar, tem que dedicar. Trabalhar muito não representa trabalhar certo. Tem gente que trabalha tanto que perde dinheiro. Que está trabalhando errado. Você tem que trabalhar certo. Então, algumas pessoas falam, Sérgio, mas eu passo, não dá tempo de vender, eu passo o dia todo organizando estoque, eu passo o dia todo fazendo a minha tarefa, eu faço o dia todo atendendo clientes que já compraram. Eu falei, a sua empresa vai ter dificuldade de crescimento. Porque não basta ter um bom produto para a empresa, um bom serviço para uma empresa ser um sucesso. Você tem que vender. Você deve, ou acontece com você, ou você já viu acontecer com uma outra pessoa próxima, de ter um concorrente com um produto pior e vendendo muito mais. Porque não é o produto, é a forma, as estratégias de venda, as técnicas de vendas que aquela pessoa usa, que você tem que usar também. Ok? Então, o foco, identifica o que você tem que fazer para gerar grande resultado e se dedicar a isso. Ok? Terceiro item para conquistar a performance é sair da zona de conforto. Tem gente que vive naquele mundinho, sabe? Psicólogos já provaram que nós, seres humanos, temos a grande tendência de viver uma zona confortável, que não nos expõe a riscos e continuar naquela vidinha. Isso tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Então, quem vive a vidinha de sempre nunca vai chegar lá, nunca vai conseguir. Deixa eu fazer uma pergunta. Se daqui a 1 ano, 2 anos, ou daqui a 5 anos, a sua vida tiver, daqui a 5 anos, igualzinha a que está hoje, você vai ficar feliz? Ou vai ficar frustrado e decepcionado? Hein? Se você fica feliz, ok. Mas se você não quer ter a mesma vida que você tem hoje, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, você tem que fazer coisa diferente. Tem que sair dessa zona de conforto. Entendeu? Tem 2 frases que eu gosto muito. Uma delas é que nós somos a média das 5 pessoas com quem nós convivemos muito. Anota aí agora o nome das 5 pessoas com quem você mais convive. No seu dia a dia. Sem contar marido, mulher, namorado, né, a família. Lista aí as 5 pessoas. Dificilmente você vai crescer muito mais do que elas. Porque essas pessoas que você convive demais vão mostrando para você qual a visão delas de mundo. Então, se você quiser trabalhar muito mais, ou estudar muito mais, ou buscar soluções diferentes que lhe gerem mais crescimento, existe a grande tendência dessas pessoas dizer, que é isso? Para com isso. Não, vamos ficar aqui na mesma vida que a gente tem hoje. Porque quando a minha mulher, tentei lembrar quem foi, minha mulher, ela usa uma frase que diz prego na parede. Prego que se destaca leva porrada. O prego, quando se destaca, a gente vai lá quer dar uma martelada nele, para não arranhar a mão, nem nada disso. Ou tirar ele dali. Entendeu? Então, no determinado grupo, se uma pessoa cresce muito e destoa das outras pessoas, o pessoal não fica feliz. Então, talvez você precise conviver com outras pessoas que te estimulem, que te desafiem. Certo? Tem uma outra frase também que eu gosto. Imagina aqui uma mesa. Se normalmente você estiver sentado numa mesa, essa mesa pode ser um restaurante, um bar, na sua igreja, no centro, no templo, na praia, no clube, na praça, no trabalho, em qualquer lugar. Se normalmente você for a pessoa mais esperta e mais preparada do grupo, sai daquela mesa e sai correndo. Porque você só está ajudando os outros. Ajudar os outros é importante. Estou aqui. Você está tendo acesso aqui a uma apresentação, a um vídeo, a uma palestra gratuita, né? Ajudar é importante, mas não pode só você ajudar, você tem que ser ajudado também. E para ser ajudado, você também tem que frequentar mesas onde tem pessoas mais preparadas do que você. Eu faço sempre isso. Eu estou sempre trocando de mesa. Eu estou sempre indo para uma mesa onde tem pessoas mais preparadas que eu, mais experientes, com melhores resultados, para que eu possa aprender com elas. Para que eu fique sem graça. Poxa, o resultado deles são melhores que o meu, eu vou ter que me dedicar mais.
Sabe? Levar o referencial. Você tem que ter pessoas com referencial maior para te estimular a chegar até lá. Aí aprende e volta lá e ajuda também as outras pessoas. Mas você não pode ser normalmente o mais esperto e o mais preparado da mesa. Entendeu? Para te tirar da zona de conforto. Então, eu te falei 3 itens em relação à performance. Mentalidade, focar. Mentalidade para gerar negócio, gerar vendas. Foco, fazer o que é necessário fazer para venda. Não ficar tomando muito teu tempo com ações que não geram resultado, não gera venda. E terceiro, sair da zona de conforto, se desafiar, buscar novas referências, outras pessoas que possam agregar muito com o seu negócio, estimulando você a conquistar um volume muito maior de vendas. Beleza? Então, beleza. Essa foi a estratégia número 1. A estratégia número 2, que é identificar as ações. Você tem que identificar as ações, que eu vou dividir também em 3 grupos. Grupo número 1, as ações que são produtivas. As ações que você faz hoje e que são muito produtivas para o seu negócio. Pega lá o papelzinho e escreve. Identificar ações. Número 1, produtivas. Quais são as ações que você faz hoje que são produtivas? É importante você identificar. Sérgio, quando eu pego o telefone e falo com o cliente, acontece. Por exemplo, vou dar um case. Eu tive um cliente que ele tinha um restaurante. Nesse restaurante, ele dizia, Sérgio, eu trabalho 14 horas por dia, 7 dias na semana, que tem um restaurante, de dia à noite. Tinha uma balada, né, com música ao vivo no próprio restaurante, que é como se fosse um outro negócio. E ele também tinha uma outra empresa lá, de um outro serviço. Ele falou, Sérgio, eu trabalho 14 horas por dia, 7 dias na semana, trabalho muito, tenho tempo para nada. E eu acredito que eu não estou ainda conquistando o faturamento que eu poderia, a quantidade de venda que eu poderia, baseado no meu trabalho, na quantidade de tempo que eu trabalho. E como começamos a sondar, a conversar, e uma das coisas que nós identificamos que ele fazia muito bem, ele era muito carismático. Quando ele estava no restaurante, as pessoas, os clientes ficavam mais tempo e consumiam mais. Ligavam para lá. Olha, eu quero fazer uma reserva para outra noite. Tem mesa? Tem mesa sim. O Bruno está? Não está. Ah, então não vou não. Bruno é o nome do cliente. Então não vou não. Obrigado, vou marcar para outro dia que o Bruno está. Então ele percebeu que o relacionamento dele com o cliente dele fazia as vendas aumentarem muito. Então ele passou, isso dava certo, ele passou a ficar muito mais tempo dessa forma. De um determinado período, ele conseguiu trabalhar metade do tempo e conseguiu aumentar o faturamento em 50%, logo no primeiro momento. Então ele dobrou o resultado, diminuiu o trabalho e aumentou o faturamento. Porque ele descobriu as ações que eram produtivas. E quando você descobre o que é produtivo no seu negócio, que você faz certo, você pode fazer isso mais tempo e ainda melhorar, fazer mais vezes. Ok? Então vamos lá. Segundo ponto. Quais são as ações que você faz hoje no seu negócio em relação às vendas que são improdutivas, que não geram resultado? Ah, Sérgio, já me disseram. Eu pego aqui todo dia 20 telefones, ligo, pesquiso no Google o nome de 20 empresas que tem o meu, que para quem eu posso vender o meu produto, pego e ligo para 20 empresas. Isso não gera resultado. Por quê? Eu falei por várias razões. Primeiro pode ser estar escolhendo o público errado, que não tem tanto interesse em comprar o seu produto. Você tem que descobrir quem é. Segundo, você pode estar usando um script inadequado, que não chama a atenção das pessoas. Então, quando você identificar as ações que são improdutivas, você tem algumas possibilidades. Possibilidade número 1 é identificar o que fazer para essa ação deixar de ser improdutiva e passar a ser produtiva. Mudar, fazer novas ações ou até eliminar. Às vezes, aquelas ligações que essa pessoa fazia tomavam tempo que ela podia usar aquele tempo em umas ações mais produtivas. Então, identifica as ações que você faz hoje que não geram resultado em vendas, não geram bons resultados em vendas, e muda a forma de fazer ou elimina. Porque, às vezes, essa ação está tomando muito tempo seu. E possibilidade número 3 é você identificar as ações que já foram produtivas, eram produtivas, e você parou de fazer por alguma razão. Isso acontece muito. Eu já vi empresas que faziam determinada ação, por exemplo, certa vez eu atendi uma papelaria pequenininha. Fiz uma consultoria quando eu estava começando. E nessa papelaria, ele só abria a loja e queria vender. Não é assim. Não é o fato de você abrir a loja em qualquer lugar. Existem vários fatores. Depende do ponto, depende do fluxo de pessoas, depende da vitrine, tem vários fatores. Depende dos convênios que você faz com as escolas, com as empresas.
E uma das ações que a gente identificou é que muita gente, como o ponto não era muito bom, muita gente do entorno não sabia que tinha uma papelaria ali. E na verdade não tinha antes, ela foi a única. A primeira, então, nossa, tinha um potencial incrível. Então, uma das ações que identificou foi muito simples. Mandou fazer uns panfletinhos muito legais com uma determinada promoção lá, uma condição especial. Contratou dois rapazinhos que foram distribuir nas caixinhas de correio, tal, 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 tal. Fizeram isso e depois eles colocaram um carro de som para rodar, né, nos quarteirões onde colocaram um panfleto. E isso, a venda explodiu. Porque muitas pessoas, e deixou claro, ó, papelaria, a única papelaria na região, botou um mapinha, tal, tal, telefone. A venda explodiu. Porque as pessoas não sabiam. Então, só que com o tempo vendeu tanto que a correria, no momento ele parou e depois as vendas caíram e ele não voltou a fazer isso. Aí quando me contactou de novo, eu fui lá e fomos identificando. Eu falei, caramba, quais foram as ações que foram produtivas no passado? Ah, Sérgio, lembra aquela vez, o carro de som? Então, beleza, você tá fazendo? Não. Por quê? Não sei. Então, primeiro, vamos voltar a fazer. Vamos fazer de novo, vamos avaliar os resultados, ou tem o mesmo resultado e às vezes não dá o mesmo resultado, porque aí o cenário mudou, digamos, já tem uma outra papelaria e tal, e aí a gente avaliou para ver o que fazer para o resultado acontecer. Então, em relação a identificar ações, são 3 etapas. Número 1, listar as ações produtivas que podem ser melhoradas, devem ser melhoradas e fazer mais. Segundo, as ações improdutivas que tem que eliminar ou fazer diferente para torná-la produtiva. E número 3, o que foi produtivo no passado que não está sendo mais usado por alguma razão e voltar a fazer. A terceira estratégia que eu quero que você analise agora, ou melhor, nós vamos analisar juntos, são os seus produtos. Eu sei que você pode ter produtos físicos, né, produtos online, ou você pode trabalhar com serviços. Vamos juntar produtos e serviços na mesma análise, perfeito? Vou chamar de produto, mas você pode adaptar. Vamos lá. Da mesma forma, vamos ter 3 avaliações em relação ao seu produto. O número 1 são as características. O que é uma característica? Uma característica é uma característica técnica. É algo que define qual é a abordagem. Por exemplo, vamos falar aqui sobre esse meu óculos. Eu usei óculos na adolescência, 30 anos que eu não usava quase óculos, e passei a usar aqui agora. Porque isso aqui é um óculos de leitura. Eu leio muito, passo muitas horas lendo livros, ou lendo na internet, ou escrevendo. Minha vista, né, forçou. Então vamos lá. Características desse óculos. Ele tem as hastes preta dos 2 lados. A frente do óculos tem cor preta e por trás cor branca. A lente ela é um pouco mais escura que o normal, por causa para minimizar a luminosidade do computador. Um lado tem um grau, o outro tem um outro, não lembro isso, né? Quais são os graus. Então essas são as características. Não é isso que me fez comprar esse óculos. Foram os benefícios, que é o ponto número 2. Os benefícios são, quer dizer, o que eu vou ganhar, quais são as vantagens que eu vou ter com essas características. Vamos lá, o fato do óculos ter a lente mais escura, que tem um modelo, um nome, sei lá, qualquer, é a característica. Que benefício que eu tenho? Ao utilizar o óculos na frente do computador, vai reduzir a luminosidade e não vai incomodar tanto a minha vista. Então, o fato da lente ser mais escura é uma característica. Ela proteger os meus olhos para que eu possa ler mais tempo e a luminosidade da tela do notebook não me incomodar é um benefício. As pessoas compram o benefício, as pessoas compram o que elas vão ganhar com aquilo. O outro fato, uma característica, ele é 2 cores, preto e branco. Preto, branco, por trás branco é uma característica. Qual o benefício? Porque quando eu fui procurar esse óculos, eu quis um óculos que não me deixasse com cara de velho, não é verdade? Que refletisse a minha personalidade, que falasse sobre a minha ousadia, a minha flexibilidade, a minha criatividade, o meu jeito diferente de fazer algumas coisas. Então, característica, ele é preto e branco. Benefício, ele mostra um estilo diferente, que eu não sou uma pessoa que pensa como as outras, que eu tenho algumas atitudes, alguns comportamentos
diferente, né? Eu não gosto de ser aquele cara igualzinho a todo mundo. Eu tenho o meu estilo, eu sou diferente. Eu queria que o óculos refletisse essa personalidade. Então eu acredito que várias pessoas, por que teu óculos tem duas cores, tal, não sei o quê? Isso chamou a atenção de algumas pessoas. Então isso é o benefício que eu tenho por ter um óculos com duas cores, ok? Então, essa diferença, a característica mostra o detalhamento técnico. E o benefício, o que eu ganho, o que o cliente ganha com isso. As pessoas compram benefícios. Você tem que identificar. No seu produto, pega uma folha de papel, no seu caderno, escreve depois o nome do seu produto e depois escreve características. Todas as características, todos os detalhes técnicos do produto. E do lado você escreve os benefícios. E uma terceira coluna, você vai escrever qual o problema que o seu produto resolve. Porque, na verdade, não adianta você avaliar, definir alguns benefícios se esses benefícios forem importantes para você e não forem para o seu cliente. Você não vai comprar o seu produto. A gente tem que achar o que o cliente quer. Como o seu produto resolve um problema do seu cliente. Então, primeiro, anota lá, pega o papel, uma folha onde você vai anotar. Fazer 3 colunas. Primeiro, as características técnicas, todas as condições. Se você trabalha com roupa, camisas de verão para jovens, tal. Benefícios. Estampas modernizadas, atuais, que fazem com que o jovem fique descolado, né? A camisa tem de tecido tal, tem um corte tal. O benefício, esse tecido permite não amarrotar tanto, não desgastar tanto, não esticar, tal. O benefício é o que a pessoa ganha. E aqui tem que problema, qual o problema que resolve? A hora que você entender a mente do seu cliente para saber que problemas ele avalia que tem, você vai conseguir adaptar ou o teu produto ou o seu serviço e, além disso, adaptar a sua comunicação para que você fale a língua do seu cliente. Eu já vi vários vendedores fazerem apresentações dos seus produtos de uma forma que não gera interesse no cliente. É como se o vendedor falasse japonês e o cliente falasse alemão. Um não entende o outro. Um fala que uma coisa é importante, o vendedor, e o cliente não vê o que o vendedor falou como importante, como sendo importante para ele. Então você tem que entender o seu produto sob o olhar do seu cliente. Não adianta a sua opinião sobre o seu produto, sobre o seu serviço. Importa a opinião do seu cliente. A hora que você busca, você consegue entender como ele vê o seu produto, que problemas ele tem, ou se ele já reconhece os problemas que tem, fica mais fácil. Você entende, descobre e cria toda a sua comunicação de forma que, na verdade, isso é ser correto. Porque, na verdade, quando você consegue deixar claro para o seu cliente os problemas que ele tem e que você resolve, você se torna um solucionador de problemas, um eliminador de problemas do cliente. Ele vai ficar feliz. Caramba, o seu produto resolve isso, que bom, fico feliz. Mas tem outro lado também, às vezes ele tem um problema que não sabe que tem. Que seu produto, às vezes a pessoa procura, eu quero comprar, muitas empresas me contratam para treinar suas equipes de vendas. Eu chego para mim, Sérgio, eu quero que você treine a minha equipe de vendedores. Beleza. Quando eu faço uma sondagem para entender de que forma eu vou desenvolver meu treinamento para ajudá-lo muito, e às vezes eu penso, legal, a equipe dele está com baixo nível de venda, eu vou ajudar nisso. Mas às vezes a gente conversando, eu percebo que a liderança também precisa ser desenvolvida. E ele não tinha essa percepção, digamos, o diretor da empresa. Quer treinar a equipe, essa equipe vai ser liderada por um executivo, por um gerente que não está sendo treinado. Então a gente vai treinar a equipe e o gerente vai destreinar, vai lidar com a equipe de forma diferente que ela foi treinada. Então às vezes na conversa, olha só, você também tem que treinar. Será que também não seria interessante você treinar o seu líder? Ou o seu líder participar também? Não, o gerente não vai participar. Mas deixa eu entender, eu vou treinar a equipe, vamos criar uma metodologia. O seu gerente, é o que lidera essa equipe, que cobra resultado, que apoia, tal, não vai estar ali alinhando o raciocínio. Então, você acha que não tem risco da gente puxar para um lado, o gerente puxar para o outro? Ele, é mesmo. Eu não tinha percebido isso.
Então, o gerente vai participar e algumas vezes eles até me contratou para fazer um treinamento de coach para líderes ou processo de coach para líder, porque ele tinha uma necessidade não percebida, ele tinha um problema que não sabia. E na conversa, pela minha experiência, eu identifiquei. Eu normalmente sei problemas que podem existir além do treinar a equipe. E aí na conversa eu fui sondando, ele, opa, aí, pô, eu tenho esse problema também. E eu nem sabia que tinha esse problema. Aí eu fui, apresentei a solução e ele gostou muito. Então, na verdade, você tem que analisar quais são as características do seu produto, quais são os benefícios, que é o ganho que o cliente vai ter com essa característica, é isso aqui que faz ele vender, e qual o problema que o cliente tem na opinião dele, e como você resolve esse problema. A hora que você consegue apresentar que o seu produto, o seu serviço, soluciona, por exemplo, nesse caso das empresas, muitas vezes eu ofereço de bônus. Naquele treinamento de equipe e de bônus. O teu gerente participa também, ou ele vai ter acesso a um treinamento online, ou eu vou treino a sua equipe, passo lá 2 dias e passo mais 3, 4 horas ou mais um dia treinando o seu gerente. Isso vai de bônus. Contrata esse que ganha, contrata um, ganha 2. Nossa, isso fica muito poderoso. Então você tem que descobrir o que o seu cliente precisa, quais são as características do seu produto, quais são os benefícios do seu produto e que problemas na visão do cliente ele tem que ser resolvido. Ok? Então, a terceira abordagem que nós tivemos foi produto e você teve 3 abordagens diferentes, que foram características, benefícios e que problemas ele resolve. Perfeito? Eu espero que você está anotando tudo. Isso vai te ajudar muito. Isso é muito poderosa essa abordagem. Tá? E vamos agora para a estratégia 4, onde eu vou apresentar para você a 4ª estratégia para você poder alavancar, turbinar suas vendas. A 4ª estratégia tem tudo a ver com o seu produto, que são as objeções. Quais são as objeções que o seu cliente tem? Normalmente, quando você atende, você está lá conversando com ele sobre o seu produto, seu serviço, por que ele não fecha? O que o cliente fala que a venda escorre das suas mãos? Você sabe? Você tem que saber. É sempre bom saber por que o cliente comprou e por que ele não comprou. Isso é fundamental. Para você saber quais são as objeções que foram vencidas, foram resolvidas, legal, e quais não foram ainda. Quer uma dica? Eu vou dar agora uma dica para você. Anota aí. Você vai ligar, vai listar o nome de 10 clientes que você tenha, nome, telefone. Você vai ligar para esses 10 clientes que você compraram com você, que compraram. E vai fazer um scriptzinho dizendo, oi, tudo bem e tal. Nós estamos fazendo um trabalho agora para aumentar a qualidade do nosso atendimento e ajudar mais as pessoas. Me diga o seguinte, quando você comprou, você tinha alguma dúvida? Você chegou para conversar comigo com alguma dúvida antes da gente conversar? Que dúvidas eram essas? E o que eu falei para você que solucionou essa dúvida? Isso vai me ajudar porque dessa forma eu vou entender qual é a dúvida dos potenciais clientes, dos próximos, e eu vou ajudá-lo para que eles não tenham essa dúvida. Geralmente as pessoas respondem. Liga para 10 e pergunta, o que foi que eu falei que fez você tomar a decisão de comprar? Ou o que tem no meu produto, o que tem no meu serviço, o que tem na minha empresa? Então, pergunta essas coisas. Aí isso vai. Também ligue para mais 10 que você não comprou, que não compraram com você. Isso, que não compraram. E ligue e pergunta, oi, tudo bem? Que tal. Querendo atender melhor os clientes, preciso saber o seguinte. O que foi... Na verdade, o objetivo dessa ligação não é argumentar para você comprar, não. Se você quiser comprar, eu vou ficar muito feliz. Mas eu quero entender para perceber pontos de melhoria no meu produto para vender para mais pessoas ainda. A gente quer crescer, quer ajudar cada vez mais o nosso cliente. Por que você não comprou? O que levou você a não comprar? Quais são as dúvidas que você tinha que não foram resolvidas? Então você vai ligar para 10 que compraram e para 10 que não compraram. Os 10 que compraram, por que comprou? Os 10 que não compraram, por que não compraram? E aí fazer mais algumas perguntas. O que deveria ter acontecido? O que eu deveria ter falado para você comprar? O que eu poderia ter falado que se eu tivesse falado, você tinha comprado? Perfeito? Então, dessa forma você vai ligar para 10 que compraram, 10 que não compraram. E nesse ponto, você vai avaliar quais são as objeções que os clientes têm. Aí você vai pegar uma outra folha de papel, ou pega aí no seu caderno, e vai escrever objeções. Desse lado, você vai listar quais são as objeções. Liste pelo menos 5. Por que o cliente não... Por exemplo, porque está caro, o prazo de entrega não é bom, não tem a garantia que eu gostaria, liste lá.
As 5 maiores. Se você tiver dúvida, converse com outras pessoas que atendam o mesmo público-alvo com o produto. Ou se você é vendedor de uma empresa, com os outros vendedores. Se você é artesão, conversa com outros artesãos que tenham um trabalho parecido com você. Se você é representante comercial, lista ali, conversa com outros amigos. Então, nessas 20 ligações, os 10 que compraram, os 10 que não compraram, você vai identificar várias possibilidades. Então, liste 10 objeções, 5 no mínimo, se possível, 10 objeções. Depois, você tem que criar um argumento. Aqui você anotou as objeções e depois como é que você extermina essa objeção. Como é que você supera? Escreve um argumento para superar essa objeção. Então você vai ter 5 a 10 objeções, que você já sabe que normalmente o seu cliente utiliza, e do lado, pelo menos 2 a 3 quebras de objeções para cada objeção. E aí depois que você escrever, pensa, dorme, acorda, reflete, mostra para um colega, mostra para um amigo, vê alguém que tenha um público-alvo parecido com o seu, pergunte a essas pessoas que seja o seu público-alvo. Olha só, eu tenho clientes que têm essa objeção. Eu estou aqui trabalhando e eu escrevi essas 3 frases, 3 quebras dessa objeção. Vê se você tivesse essa objeção e eu falasse isso aqui para você, você se sentiria atendido, convencido? E aí vai ver o que as pessoas dizem, amadurece. Grava a sua voz falando sobre isso, filma você, pega um celular, olha no espelho, faz de conta que você está respondendo, vê se a sua expressão facial gera confiança na quebra daquela objeção, avalia a sua voz, vê que documento de prova, né, que você vai botar, alguma reportagem, algum depoimento de um cliente, pensa uma forma. Só que a grande sacada, certa vez no treinamento eu falando sobre isso, aí um aluno falou assim, Sérgio, não, eu sei a objeção, sei todas as objeções dos meus clientes e há 10 anos eles dizem isso para mim. Há 10 anos eu escuto essas objeções. Aí eu falei, legal, mas como é que você resolve? Ele, eu não sei. Falei, cara, há 10 anos você ouve as mesmas objeções e até hoje você não resolveu? Não. Eu falei, então você está perdendo tempo, cara. Você está perdendo tempo. Porque a hora que você identifica a objeção, que você identifica como quebrar, como resolver a objeção, aí qual é a grande sacada? Inclui a quebra da objeção, a solução da objeção no início da sua apresentação para que a objeção não se instale na mente do cliente. Essa é a grande sacada. Fala antes dele ter dúvida. Entendeu? Eu vou te dar um exemplo em relação a como antecipar a objeção antes que ela se instale, ok? Digamos que o seu produto seja importante ter uma boa garantia. Porque você pesquisou e identificou que uma das maiores objeções do seu segmento é a garantia. Perfeito? Ok. Então, na conversa, aí você já sabe qual a objeção, você preparou um argumento para quebrar essa objeção e você vai apresentá-la antes dela se instalar. Perfeito? Digamos que na conversa, lá na hora da negociação, da apresentação, você já entra logo no assunto. Seu cliente, muitos clientes que nos contratam se preocupam muito com a garantia. Eles costumam dizer que não comprariam um serviço que não tivesse uma garantia que seja adequada, tal. Isso é importante para o senhor também. Quer dizer, você está levantando a bola de um assunto que você resolve e virou. Era uma objeção que você identificou e virou. Se você tiver essa solução, pode ser um ponto forte seu. O senhor também acha que o senhor também só contrataria um serviço que tivesse uma boa garantia? Geralmente, se for uma objeção do mercado, ele vai, sim, claro, não, só se tiver uma boa garantia. Aí agora você tem uma outra dica, que é um gatilho mental da coerência. O que quer dizer isso? Normalmente, quando uma pessoa se posiciona de uma forma, ela se compromete com uma determinada posição e depois, se essa posição for colocada à prova, normalmente a pessoa, para ser coerente com ela ser coerente, ela vai reafirmar a sua posição. Então vamos lá. E digamos que eu perguntei ao cliente se a garantia era importante, eu sabia que ele ia dizer que sim. Ele falou, não, garantia para mim é importante. Se eu não tiver bola, eu não como. Aí eu diria, bem, seu cliente, se todas as pessoas tivessem essa preocupação, nós só teríamos empresas muito sérias no mercado. Acho que o senhor está certo. É uma preocupação certa. Então, o senhor só vai contratar uma empresa, né, adquirir um serviço, um produto, se tiver essa garantia.
Perfeito? Sim, só. E se o produto atender a todas as suas exigências? Né? Se o produto atender a essa exigência, que é melhor. Se o produto atender a essa sua exigência e a garantia for de uma forma que seja boa para o senhor, haverá mais algum impeditivo para a sua contratação? Geralmente a pessoa vai dizer que não, não. Se tiver boa garantia, eu contrato. Perfeito. Aí você vai, seu cliente. Tanto nós sabemos a importância da garantia ser de alto padrão, que a nossa empresa oferece a garantia da seguinte forma. Aí tal, e tu explica as características e os benefícios. Tal, e além disso, isso proporciona para o cliente mais tranquilidade, tal. Aí tem que ter um argumento que realmente quebra a objeção e no final você pode perguntar. Voltando ao gatilho da coerência, bem, seu cliente, conforme o senhor disse, a garantia que ele atender seria determinante para o senhor contratar ou não uma empresa. A garantia que eu lhe apresentei, ele atende? Se ele disser sim, ele vai estar conectando com a coerência dele. Perfeito. Existe mais algo que o senhor queira perguntar? Que segundo o senhor, se a garantia lhe atendesse, o senhor iria adquirir o produto. Mais alguma dúvida? Aí a pessoa realmente, não, tá bom. Então tá bom. Aí você já pega lá, já pode partir para o fechamento, se for o momento adequado. Perfeito? Vamos agora para a próxima estratégia. Nesse momento, a sua mente, o seu pensamento tem que estar focado no cliente. Sim, no cliente. Você tem que identificar, analisar a todos os seus clientes e você vai perceber que existe um determinado padrão. Digamos, 60% a 70% deles vão ter características parecidas e você vai conseguir chegar em um perfil. Quando você chegar em um perfil, você tem como fazer um estudo para descobrir o que move essa pessoa, o que faz essa pessoa tomar a decisão de compra ou o que faz essa pessoa tomar a decisão de não comprar. Então, vamos lá, cliente, 3 abordagens também. Primeira, quem é? Qual a idade, qual o estado civil, como pensa? Qual a experiência dela com um produto semelhante ao seu antes, né? A hora que você conseguir entender qual a renda, ela mora próximo, mora distante, essa pessoa geralmente compra na primeira vez que ela sai, ou ela pesquisa primeiro e compra na segunda ou na terceira, é uma compra de primeira ou de segunda e terceira, ela geralmente consome num local só. Se você trabalha num shopping, você é vendedor em um shopping, normalmente a pessoa só tem aquele shopping na mira dela, ela compra só se for naquele shopping, ou ela vai em outros shoppings também. Você tem que entender o que passa pela cabeça dessa pessoa para poder entender a intenção de compra, como ela administra, como ela define a intenção de compra dela. Segundo ponto, além de você entender quem é, o que ela quer, o que busca, quais são os sonhos e desejos dessa pessoa. Daquela forma, né? Naquela pesquisa que você vai ligar para 10 pessoas que compraram, 10 pessoas que não compraram, você pode perguntar também. O que aconteceu, o que eu disse, ou o que a minha empresa, o senhor viu na minha empresa, no meu produto, para o senhor tomar a decisão de compra? Aí você, quando ligar para quem não comprou, você pode perguntar o que deveria ter acontecido, o que deveria ter sido dito, mostrado, que faria o senhor comprar. Então, quando você trabalha o que ele quer, você trabalha quais são os sonhos e desejos dele. Para entender. Outra coisa que muita gente não se preocupa, não é só no estado, na hora da venda, você tem que se preocupar com a transformação que o seu produto vai gerar no cliente, depois. O que tem que, digamos que ele comprou o seu produto, daqui a um ano ele está usando, o que tem que acontecer daqui a uma semana, um ano, 10 dias, tal, 2 meses, um ano, para que ele fique muito feliz com aquela compra. A hora que você entender qual a expectativa futura, no ato da venda, você já pode dizer para ele: seu cliente tem aqui tal, e isso vai gerar daqui a um ano, daqui a um mês, 2 meses, daqui a um ano, vai gerar isso, essa sensação, esse resultado, vai gerar essa transformação. Porque aí você consegue levar a pessoa para o estado desejado, onde ela quer chegar. Eu tenho um grande amigo que diz que uma venda acontece em 2 momentos. O primeiro tem que acontecer levando a pessoa a refletir lá na frente. Quando a pessoa identifica lá a transformação, o estado desejado que vai acontecer lá, já eleva a expectativa dela. Então primeiro acontece na mente, vai depois acontecer aqui.
Aí a pessoa projeta, você viu que você vai chegar lá? Vai gerar isso para você, essa vantagem, tal, esse benefício, esse ganho, essa transformação, beleza. Mas para chegar lá agora, entra agora pelo meu produto. E com o meu produto, realmente você vai chegar lá e isso vai acontecer de fato. Perfeito? Então, primeiro nível, quem é o cliente? Quem é o público-alvo? Segundo, o que ele quer. E terceiro, o que ele não quer. O que não pode. Na pesquisa, você pode perguntar quando for ligar para os clientes. O que não poderia ter acontecido, que se tivesse acontecido, você não compraria? Ou então, o que não poderia ter acontecido? A hora que você descobre o que não poderia ter acontecido, que você descobre qual é o maior medo dele, qual a maior preocupação, primeiro você trabalha para que isso não aconteça. Que o seu produto não gere, você vai ter que comprovar que o seu produto não vai gerar aquele medo para ele. O medo que ele tem em relação a um produto com você não vai existir. E segundo, quando você consegue identificar qual o medo, qual a preocupação, existe uma linha de abordagem que você pode falar sobre isso. Que as pessoas normalmente têm medo que aquilo aconteça. Você tem medo que isso aconteça? Isso seria desagradável para você? Quando a pessoa é impactada por aquilo, você consegue comprovar que o seu produto resolve aquele medo, resolve aquele problema, você vai para um outro nível de negociação. Grandes especialistas mostram que o medo gera mais consumo do que o sonho. As pessoas compram mais para que não aconteça o que ela tem medo do que comprar para acontecer o que ela deseja muito. Então pesquisa mais sobre isso, isso é muito sério, muito importante. Então, o quinto item foi o cliente, e do cliente ele se divide quem é o seu cliente, qual o perfil dele, o que ele pensa, o que ele quer. Segundo, o que ele quer, o que tem que acontecer, como é o sonho e desejo, o que tem que acontecer para ele comprar. Ou o que tem que acontecer lá na frente para ele perceber que aquela compra foi maravilhosa para ele. E o terceiro, o que ele não quer, o que ele não aceita, o que ele não abre mão. O que o seu produto não pode ter, tem que provar que esse medo, essa preocupação não vai existir com você. E se ela já está instalada, como o seu produto resolve esse medo, essa preocupação. Beleza? E agora nós vamos falar sobre algo muito importante. Nós vamos falar sobre a sexta estratégia, que é a alavancagem de vendas. E, como eu estou fazendo, eu vou citar 3 dicas, 3 ações que vão ajudar muito a você. A número 1 é a geração de tráfego, é trazer pessoas para o seu negócio. Eu vou abordar aqui algumas estratégias do mundo offline, não vou falar de marketing digital, ok? Então vamos lá. Você precisa, já que você já identificou quem é o seu público-alvo, como o seu produto vai impactar, quais são as objeções, já entrou em alta performance, temos que ver como é que nós trazemos pessoas para o seu negócio. Eu sempre usei como estratégia fazer uma ação onde eu possa encontrar várias pessoas ao mesmo tempo que têm o perfil do meu público-alvo. Quando eu era vendedor de plano de saúde há 20 anos atrás, eu gostava de visitar órgãos públicos, empresas, escolas, que eram locais onde eu poderia conversar com muitas pessoas ao mesmo tempo. Eu abordava uma pessoa, depois ela me dava atendimento, depois eu abordava a segunda, era fácil juntar. Quando eu comecei com palestras, de uma forma muito mais intensa, cerca de 10 anos atrás, eu montei uma palestra muito legal e eu visitava associações comerciais e CDLs. E oferecia a minha palestra, eu oferecia sem custo para a associação, para que ela convidasse um grupo mínimo de 30 empresários, 30 comerciantes, para assistir a minha palestra, como alavancar suas vendas. Eles vinham. Eu dava uma palestra show, aquela bem forte, bem poderosa, conteúdo de primeira. As pessoas ficavam muito impressionadas e eu dizia que no final eu também realizava aquela palestra e aquele conteúdo em treinamentos empresariais, onde o meu objetivo era alavancar as vendas das empresas, das equipes, e quem quisesse mais informações poderia me procurar após a palestra para pegar meu telefone, tirar alguma dúvida. E sempre os empresários me procuraram e falaram: Sérgio, eu quero levar você para treinar a minha equipe, gostei da sua palestra, qual é o investimento necessário? Então eu atraía pessoas, apresentava o meu trabalho e depois elas me contratavam. Então você tem que buscar uma estratégia onde você consiga falar com mais pessoas ao mesmo tempo. Eu vou dar algumas dicas, pega aí o papel e a caneta, ok? Liste agora 10 pessoas do seu relacionamento pessoal que tem perfil do seu público-alvo ou que conhecem pessoas do seu público-alvo que podem indicar você. Ok? Lista 10 nomes.
Depois, liste 10 pessoas do seu relacionamento profissional, ou de empresas que você já trabalhou, ou de fornecedores, ou de clientes, 10 pessoas que tem o perfil do seu público-alvo, que você pode ir lá apresentar uma proposta para ele. Ou então pedir que ele te indique outras pessoas. Pense 10 empresas, faça uma wish list, uma lista dos sonhos. Quais são as 10 pessoas ou as 10 empresas que você tem como cliente? Anote e procure identificar como é que você vai fazer para contactar com essas pessoas. Certa vez eu tive um cliente, ele tinha um restaurante. Então ele queria vender eventos para empresas organizarem eventos lá de final de ano no restaurante dele. Isso devia ser outubro, mais ou menos. E aí começamos a fazer um plano de ação. Eu fui estimulando que ele preenchesse. Ele anotou o nome de 10 empresas da região. Depois foi procurar o telefone do Google, achou o telefone, ou passou com um carro em frente a essas empresas, ligou para lá com o scriptzinho pronto, identificou qual era o número do decisor, quem era a pessoa responsável pelos eventos de Natal, de final de ano. Contactou, fez uma proposta muito legal, desenvolveu uma arte, né? Fez com PowerPoint, salvou em PDF, fez um portfóliozinho de eventos e mandou. Ligou, identificou quem era o responsável, qual era o e-mail e mandou essa proposta. Ele teve um sucesso enorme. Em uma ação ele faturou mais de 100 mil reais. Só com de faturamento, não de lucro, né? O lucro devia ser 20%, 30%. Em uma ação que ele fez em um mês. Ele nunca tinha abordado aquelas empresas. Então você tem que estar sempre pensando quem é o meu público-alvo, como ele pensa, onde eu encontro e como eu faço para atrair. De uma forma que você passe a negociar mais. Por exemplo, se você usa muito telemarketing ativo, você tem que identificar qual bairro, qual a região. Por exemplo, quando eu era vendedor também de plano de saúde, eu selecionava um determinado bairro, ligava durante 2, 3 dias para aquela rua, para aquela região e dizia que no dia tal eu estaria lá visitando um cliente que eu podia aproveitar e visitava também. Pelo fato de eu já estar naquela região, isso estimulava demais as pessoas, tipo, elas ficavam inseguras. Vou pedir para o Sérgio vir de longe até aqui, eu posso ter que me comprometer em comprar. Mas se o Sérgio já está aqui pertinho, não custa nada. Isso aumentava demais o número de agendamentos que eu fazia. Então você tem que identificar onde está o seu público-alvo e o que você tem que fazer para atrair mais gente. Mas o aumento de tráfego na sua empresa, na sua loja, no seu escritório, ou a maior quantidade de pessoas com quem você vai visitar, você vai ligar, você vai conversar, não tem que ser uma ação esporádica. Vou fazer isso esse mês. Não, sempre. Sempre, para sempre você tem que estar preocupado. É como se fosse um funil de vendas. Está colocando mais pessoas com o público-alvo para você começar a negociar. Ninguém vende para todo mundo, nem eu e nem ninguém. Nenhuma empresa vende para todo mundo. Tem gente que não gosta de Coca-Cola, que quer Guaraná, Fanta Laranja, Fanta Uva, Grapete, Pepsi. Ninguém é perfeito que converte todas as pessoas. Porém, a gente tem que buscar aumentar sempre o índice de conversão. O tempo todo você tem que estar contactando. Isso tem que fazer parte da sua agenda, do seu dia a dia. Ou 1 hora por dia, ou 2 horas por dia, ou 5 horas por dia, ou toda semana. Ou o dia todo. Você tem que estar preocupado, atento a trazer mais gente, a apresentar o seu produto para mais pessoas. Ok? Então a fase 1 aqui da alavancagem de vendas é aumentar o tráfego de pessoas. Que seja sempre, o tempo todo contactando com gente nova e me relacionando, negociando com as pessoas que já estão negociando comigo. O tempo todo gente nova, o tempo todo negociando. O tempo todo gente nova tem que ser uma constante. Beleza? Vamos falar agora da ação número 2, que é aumentar o ticket médio. O que é ticket médio? Ticket médio é a quantidade, é o valor médio de uma negociação. Por exemplo, digamos que nesse mês, nos últimos 30 dias, você vendeu para 1.000 clientes. 1.000 clientes. E quando você somar o total de compra desses 1.000 clientes, digamos que você chegou no cálculo de 200 mil reais. Então você vendeu para 1.000 clientes o valor total de 200 mil reais. Se você dividir 1.000 por 200 mil, você vai identificar que o ticket médio dos seus clientes é de 200 reais. Teve um que comprou, pagou dos 50 reais, outro pagou 100, outro pagou 200, outro pagou 300, outro pagou 400. Você soma tudo, chegou no montante e aí você vai dividir pela quantidade de clientes. Então um cliente, em média, comprou com você 200 reais.
ok? A tua sacada agora é como é que eu aumento em 10%, em 20%, em 30%. Você tem que analisar como é que você aumenta o pagamento que a pessoa está fazendo. Tá? Por exemplo, já aconteceu com você ir no McDonald's, você pedir uma promoção daquela, seja lá qual for, eu gosto muito de quarteirão com queijo. Ah, eu quero um quarteirão com queijo. E na hora de pagar, a menina pergunta: o senhor gostaria de receber também gostaria de receber a batata grande? É só mais 50 centavos. Como já está pagando, sei lá, R$ 7, R$ 10, não lembro quanto custa, você, tá bom. Então, no mesmo item que você está comprando, você está levando um modelo maior. Então, você está aumentando o teu. Só que essa ação, isso aumenta em 10, 20, 30% de repente o teu faturamento. Então, para aumentar o ticket médio, você tem algumas possibilidades. Possibilidade número 1 é fazer a pessoa comprar mais de um item. Ah, leva 2 camisas e tem desconto de 50% na primeira, algo parecido. Como existem várias promoções por aí. Você está aumentando o valor de compra. Possibilidade número 2. Você pode oferecer um produto maior, como no caso da batata maior do McDonald's. A pessoa foi comprar uma caneta, um piloto, e quando vai negociar, o senhor não gostaria esse aqui é o pincel atômico 1100. Nós temos o modelo 1500, que a ponta dele é mais grossa, escreve melhor para escrever em cartazes e tal, a durabilidade é maior. Por apenas mais R$ 1 você leva um modelo maior ou mais completo. Você está aumentando o ticket médio, aumentando no mesmo produto. Então você pode aumentar a quantidade de itens que a pessoa está levando. Você pode oferecer um produto maior ou um produto mais completo. Já aconteceu de eu comprar um carro, escolhi um determinado carro, que não era o mais luxuoso, mas era confortável, legal. E na hora lá do fechamento, pessoal, olha só, você sabia que para aumentar, para você levar o modelo um nível acima, que tem mais isso é apenas X. Por exemplo, se um veículo é R$ 50 mil, é apenas mais 10 mil. Então, na verdade, quando você pensa o montante que você já gastou, que você já está investindo, normalmente a mente da pessoa, o gatilho mental da comparação, ela só pensa na diferença, só mais isso. Então, isso gera um sucesso muito grande. Então, vender maior quantidade, vender um produto mais completo, vender um produto maior, ok? Então, você tem que estar o tempo todo atento e não é inventar no meio de um atendimento. Você tem que planejar. Bem, se o cliente, todas as vezes que ele for comprar essa caneta, eu vou oferecer uma modelo tal. Todas as vezes que ele for comprar um item, eu vou oferecer um maior. O McDonald's também é fera nisso. Já aconteceu, se eu não quer levar o sundae, a bebida, o que eu escolhi, maior, isso tem um impacto muito grande no seu faturamento. Beleza? E o terceiro item é aumentar o mix de produtos. É você ter vários produtos no seu portfólio. O cliente vai levar a caneta. Eu estou comprando aqui essa caneta piloto. E o atendente disse, olha só, além dessa caneta piloto, as pessoas também compram a caneta vermelha. Quem leva azul geralmente compra a vermelha. Ou geralmente compra o apagador. Você compra e já leva um apagador e tal. Normalmente a feita é só mais X reais. Quer dizer, aumentou o mix de produto. Está fazendo comprar mais um produto que acompanha. Não é uma venda casada. É uma venda estimulada onde um produto estimula o outro. Já aconteceu também no McDonald's, eu ir lá comprar o meu lanche, e no final, na hora de pagar, a menina, o senhor gostaria de incluir mais R$ 1 e leva também um sorvetinho? Então, ticket médio é aumentar a compra com aquele produto. Mix de produtos é incluir outros produtos. Já aconteceu de eu ir comprar pneu para o meu carro e lá na loja perguntarem, senhor, além disso, vamos incluir também o balanceamento, o alinhamento. Então, são serviços normalmente que se completam. Já aconteceu com você, deve ter acontecido com você, de entrar num site, Submarino, Lojas Americanas, Saraiva, né, alguns dos sites que eu utilizo. Aí quando você clica num link, pesquisa um link embaixo, bem, veja também as pessoas que pesquisaram esse primeiro item também pesquisaram esses outros. Ela já está te estimulando a ver um outro produto, um outro serviço, baseado na experiência de quem viu o primeiro. Então são oportunidades que você tem que estar muito atento para o seu negócio. Número 1 é trazer cada vez mais pessoas para o seu negócio, novas pessoas para você começar
a negociar com ela, mas que tem o perfil de compra. Número 2 é aumentar o seu ticket médio, aumentar o seu valor da compra, não ficar satisfeito, o cliente chegar, eu quero uma camisa, vende uma camisa, só isso. O cliente chega, eu quero uma camisa, sei lá, mostra, camisa amarela, tal, tal. Você faz a pergunta, tenta entender o que ele quer. E de acordo com o comportamento dele, para aumentar o ticket médio, é você estimular que talvez ele leve uma camisa de melhor qualidade. Está aumentando a venda daquela camisa que ele escolheu. E para aumentar o mix de produtos, além da camisa, olha só, nós temos, olha só, essa calça, como ela combina com essa camisa. Olha esse blazer. Experimenta só para ver a composição. Quando a pessoa põe a calça, põe o blazer, nossa, mas esse conjunto ficou lindo. Está a sua cara, tal. Então você tem como é que você está se sentindo aí com esse conjunto? São 3 estratégias importantes para você ter a sua alavancagem de vendas. Aumento de tráfego, aumento de ticket médio e aumento de mix de produtos. Eu utilizo muito esses conceitos, todos os 3. E eles geram um impacto muito grande. Perfeito? Vamos lá. A minha preocupação aqui foi mostrar para você alguns dos principais pontos. Nós falamos sobre performance, sobre identificar ações, falamos sobre produto, sobre objeções, sobre clientes e sobre alavancagem de vendas. E vamos falar sobre sucesso. O que é sucesso? O sucesso não acontece por acaso. Tem pessoas que falam, Sérgio, mas eu acho que o fulano tem mais sorte, ele vende mais do que eu. Não tem. A vida me ensinou, cada vez mais eu aprendo, que quem chega lá conseguiu desenvolver um conjunto de ações. Não tem ninguém perfeito. Todo mundo pode ensinar alguma coisa a alguém. São inteligências diferentes. O que a gente tem que identificar, o que é que gera mais resultado. E todas essas estratégias que eu passei aqui, eu uso na minha empresa, nos meus negócios, me fizeram sair de uma falência enorme há 15 anos atrás, que eu contei para você, a hoje ser reconhecido no meu mercado como um dos principais especialistas. Sou reconhecido pelos meus clientes e alunos por gerar realmente resultado. Eu recebo feedbacks incríveis e eu estou mostrando aqui para você, ao seguir essas estratégias, você vai conquistar muito sucesso. Eu acredito demais. E tem que começar a colocar em prática hoje. Eu não falei de nenhuma teoria. Eu falei de algo que funciona, que você tem que começar a colocar em prática hoje. Ok? E lembra que eu falei também do presente? Que eu ia te dar um presente? Eu vou te dar um presente. Vamos lá. Se você gostou, se você acredita que todos esses temas que eu apresentei para você podem ajudar você, eu vou te dar um presente para te ajudar ainda mais. Anota, você já deve ter anotado, anota o site que está aparecendo na tela aqui agora. Se você tiver sem papel e caneta, tira uma foto com o celular, memoriza, é fácil. É fácil você guardar esse link. Eu já estou terminando essa apresentação. Assim que eu terminar, que eu tenho mais uma dica, não sai ainda não. Não acessa essa página agora não, daqui a pouquinho. Quando você acessar, você vai acessar esse link, você vai numa página onde você vai cadastrar o seu e-mail. E ao cadastrar o e-mail, aí você vai ter que abrir o teu servidor de e-mail, ver lá o meu e-mail, clicar para confirmar o e-mail e você vai ter acesso, eu vou preparar para você 7 vídeos. 7 vídeos. Onde em cada vídeo eu vou apresentar de uma forma mais profunda cada um desses temas. Perfeito? Então você vai ter acesso gratuito a um treinamento muito legal, onde você vai assistir 7 vídeos, onde eu vou aproximar cada vez mais, aprofundar cada vez mais, dar exemplos mais práticos para você turbinar suas vendas. Então, pelo fato de você estar aqui, nesse congresso, assistindo essa palestra, você vai ter acesso a um outro treinamento. Mas você tem... e outra coisa. Como eu só estou disponibilizando esse treinamento para quem está assistindo o congresso, aqui essa palestra, eu vou deixar disponível por um tempo limitado, que logo eu vou botar esse treinamento para vender. Mas por enquanto, hoje eu vou disponibilizar gratuitamente para você. Então tem que acessar rápido esse link, cadastrar seu e-mail, e aí a cada dia você vai... Aí eu vou te orientar lá, cada dia vai ter um vídeo, tal. Você vai ter durante 7 dias, 7 vídeos que vão ajudar muito a você a alavancar, a turbinar suas vendas. Você vai gostar muito desse treinamento. E agora eu tenho que te explicar algo que você deve estar curioso. Sérgio, cara, Doutor Venda, que história é essa de 3 pipocas? Cara, foi muito engraçado. Eu falei no início desse vídeo, né? Sabe quando algo está na sua frente, você nunca viu, nunca se atentou, era um ponto cego? Eu falo muito sobre isso nos meus treinamentos. Às vezes as coisas estão na nossa frente e a gente não está vendo. Né? Quando eu fui preparar essa palestra aqui para você, para esse congresso, e eu falei, não, vou usar
né? Eu nunca tinha feito dessa forma tão completo com o que eu uso. Não, vou botar tudo lá. Eu quero ajudar, sabe? Eu quero fazer uma palestra bem legal. E aí eu comecei a planejar bem, eu vou usar isso aqui, eu vou usar isso, o que funciona mais, eu vou usar. Aí eu montei, né? No meu caderno, estou sempre com o caderno, sempre anotando as coisas. Eu vou abordar esse tema, como é que eu posso gerar muito resultado, mostrar o que funciona em curto espaço de tempo. Tem que ser bem objetivo e tal. Aí eu montei, quando eu escrevi o nome dos tópicos, e para cada tópico, para cada estratégia, eu vou citar 3 ações. E tal. Escrevi tudo. Quando eu olhei, eu falei, poxa, podia ter formal, deixa eu ver se tem algum nome que formou. Quando eu olhei, estava escrito pipoca. Falei, como é que é? Eu me assustei, falando sério. Eu falei, nossa, ficou pipoca. E que legal. Então, a inicial, quer ver? Olha só. Vou listar aqui para vocês as iniciais agora. Performance. Identificar. Produto. Objeções. Cliente. Alavancagem. Olha as iniciais. Pipoca. Eu falei, que legal. E quando eu vi que cada item, né, eu coloquei 3 ações para cada estratégia, eu vi que eu tinha 3 pipocas. Falei, vou divulgar esse nome. Turbine suas vendas. Venda turbinada, turbine suas vendas com 3 pipocas. E foi muito legal, que não foi um acidente, foi uma coincidência. Eu não precisei trocar nome nenhum, porque ajuda você a gravar. Quando você quiser pensar, o que eu tenho que fazer para turbinar minhas vendas? O doutor Venda falou da pipoca. Pipoca, olha, a primeira começa com o que? Tem a ver comigo, é performance. Depois eu tenho que identificar as ações que mais resultado. Depois o meu produto, né, quais são as características, benefícios e que problema resolve. Depois eu tenho as minhas objeções. Eu tenho que identificar quais são as objeções do meu público-alvo, do meu cliente. Quais são as objeções, como resolver e que hora apresentar. Eu tenho que apresentar antes que ela se instale. Depois eu tenho o cliente. Quem é o cliente, o que ele quer e o que ele não quer. Depois a alavancagem, que é tráfego, como eu trago mais pessoas para eu poder conversar. Ticket médio, como eu aumento o valor da compra. Como é que eu faço o cliente comprar mais do mesmo item, do que ele veio buscar. Depois, mix de produtos, como é que eu vendo outros produtos, como eu agrego, faço venda cruzada, cross-selling, como é que eu agrego outros produtos, como é que eu junto, e ao juntar a pipoca, eu vou ter 3 pipocas, que eu vou ter o S de sucesso. Fazendo isso, você vai ter sucesso. Foi isso, assim que eu cresci. Assim que eu saí de uma falência de 400 mil reais há 15 anos atrás, e hoje eu tenho uma vida que eu gostaria, eu tenho liberdade, eu acordo a hora que eu quero, eu atendo, eu escolho meus clientes. Eu tenho uma vida muito legal, eu tenho a liberdade que eu sempre sonhei. Várias pessoas, eu tenho vários depoimentos gravados em vídeo, por escrito, de clientes e alunos que usaram o meu método e cresceram demais, alavancaram as vendas, turbinaram as vendas. Eu estou colocando isso tudo disponível a você nessa palestra e o presente que eu vou te dar, que você vai ter um vídeo para cada uma dessas estratégias. Eu estou muito feliz. Então, eu fico feliz, espero que, vou ficar mais feliz ainda, de saber se as 3 pipocas vão ajudar, se você percebeu que essas 3 pipocas se encaixam no seu negócio para aumentar suas vendas, para turbinar as suas vendas. Então, assim que você acesse agora, estou finalizando, acesse agora esse site, cadastre seu e-mail, tenha acesso já ao primeiro vídeo. Lá eu vou explicar como é que você vai receber os 7 e-mails direitinho, os 7 vídeos direitinho. É um treinamento gratuito para você. Aproveita enquanto é gratuito. Logo eu vou colocar para vender, porque ficou muito legal. Você vai gostar muito. E aí você vai ter o meu e-mail. Você pode corresponder, me dizer lá, mandar um e-mail. O que você gostou, o que você não gostou. Ou se você quiser mais informações para eu poder te ajudar. Olha, eu estou muito feliz, muito obrigado por você estar aqui com a gente nesse congresso, aprendendo. Tem palestras de altíssimo nível. Você vai gostar muito. E parabéns por você tomar a decisão de conquistar um resultado melhor. Você merece um resultado melhor. Só você sabe o que você fez para você chegar até aqui. Então, estamos juntos. Eu acredito em você. Você acredita em você? Tem que acreditar. Você tem que acreditar em você. Às vezes a insegurança, o resultado não está legal, deixa a gente inseguro. Não faça isso com você. Levante a moral, se prepare, acesse aqui, eu vou te ajudar. O que eu puder te ajudar, eu vou fazer para turbinar suas vendas. Beleza? Aqui é Sérgio Ricardo Rocha, Doutor Vênus. Um grande abraço. Foi muito bom estar aqui com você. Um grande abraço. Estou te esperando aqui no site. Beleza? Já preparei um e-mail muito legal para você. Estou te esperando aqui. Hein? Um abraço. Cadastre seu e-mail aqui no site. Tchau.